pastora Elma. Aplaude o Senhor Jesus pela vida da pastora Elma. Amém. Obrigada, pastor. Pai do Senhor, bom dia. Pode sentar. Vamos dar início, à nossa aula abençoada de hoje. Nós estaremos estudando, o segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo, E assim, não está aqui na apostila, mas é para a gente estar relembrando, algumas coisas. Todo mundo sabe, que sempre na Bíblia fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, E Jacó ele teve um filho também ele casou. Bom, vamos começar tudo de novo, Jacó, ele foi o quê? Ele foi o filho de Isaac. E era Jacó e Esaú. Só que Jacó, ele foi aquele que dizem, que usurpou a primogenitura de Esaú e tal. Ele fugiu. Fugindo, ele foi e tentou, ele foi para a casa do primo dele. E ali ele foi pegar o quê? Ele se apaixonou pela Raquel. E ali ele trabalhou 14 anos, para poder ter Raquel, só que ele foi enganado também. E ali ele casou com Lia. Mas como ele não amava Lia, ele continuou trabalhando pelo amor de Raquel, E ali ele foi, trabalhou e ele pagou todos os tributos para o pai de Raquel e de Lia. E dali ele foi peregrinar, foi para a casa dele. Só que ele tinha usurpado, o trono, a primogenitura de Esaú, seu irmão mais velho, que nasceu primeiro. E ele temia chegar lá e o seu irmão querer matar, porque ele saiu com a promessa de morte. Mas ele foi o quê? Ele orou, ele buscou e ele falou com Deus. E ali ele lutou com Deus no Val de Jaboque. E ali Deus ele mudou o nome de Jacó para Israel. Então Israel, ele teve o quê? Ele teve vários filhos com Lia, porém com a mulher amada ele não tinha. Mas chegou um tempo, qual Deus se lembrou de Raquel e ela teve filho José. José foi o filho amado de Jacó, de Israel. E ali ele teve o quê? Os irmãos de José, eles ficaram, como é que se diz? Eles ficaram enciumados com o amor do seu pai por José. E ali José, ele pegou, os irmãos dele pegaram, a maioria conhece essa história, Os irmãos de José, por ciúme, por raiva de José, pegaram José, jogaram ele no poço. Ele foi vendido para o Egito, para os escravos, para ser escravo no Egito. E ali, quando ele foi para o Egito, Deus providenciou algo de bom, porque Deus não viu culpa em José. E era um plano de Deus, na vida de José, na vida do povo de Israel. E ali José, ele foi escravo, ele se deu bem, ele virou copeiro, ele virou ali o carcereiro melhor, e ele foi o quê? Ele foi governador. Ele chegou a ser governador. Por quê? Porque Deus tinha um plano no povo de Israel. Então ali José, ele foi o governador daquele lugar. Ele foi bem sucedido, ele fez uma boa administração através do quê? Da sabedoria que Deus colocou nele. E através desse governo, ele tinha saído da sua casa, ele conseguiu trazer seu pai e seus irmãos para o Egito. E ali eles se instalaram no Egito e ficaram ali no Egito para poder... eles ficaram ali, moraram ali no Egito. Porém, a promessa de Deus não era para o povo de Israel morar no Egito. Era uma terra que mana leite e mel. Ele já tinha feito essa promessa para o povo de Israel. E ali o povo de Israel foi crescendo, foi multiplicando e virou um grande número de pessoas ali no Egito. Israel morreu, José morreu, e o povo ficou ali. E aquele faraó que conhecia as benfeitorias de José, que ele era bem quisto no Egito, passaram-se os faraós, e o último faraó, ele não conhecia a história de José.
E então, o que ele fez? Ele viu que o povo de Israel estava se multiplicando ali no Egito, e o faraó, ele temeu que o povo de Israel viesse a tomar o Egito. E o que ele fez? Escravizou. Escravizou, colocou o povo de Israel como escravo ali no Egito. E ali Deus, ele viu isso tudo. Deus, ele vê todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Ele tem providenciado bênçãos sobre as nossas vidas. Ele tem providenciado bênçãos sobre aquilo que você tem aguardado. Se Deus fez uma promessa na sua vida, acredite, Ele está providenciando. Tem que aguardar o tempo de Deus chegar. E ali, Deus, ele viu aquilo tudo, né? E providenciou. Providenciou quem? Moisés. Moisés nasceu. Quando na época que Moisés nasceu, Faraó, ele não quis mais que o povo de Israel se multiplicasse. E ele fez o quê? Mandou matar todos os primogênitos, todos os meninos que nasciam, né? Todos os meninos. Falavam para as parteiras, para elas poderem matar os primogênitos. Mas aí as parteiras não cumpriam essa ordem, porque essa ordem não era de Deus, né? Então, Deus, ele providenciou tudo. E ali, nesse caos, nasceu Moisés. E o que a mãe de Moisés fez? Fez um cesto, né, betumado, botou ali no rio Nilo, e ali ele foi achado pela irmã de Faraó. E ali ele foi, como é que se diz, ensinado, né? Foi criado ali no palácio de Faraó, né? Então, isso tudo chegou até o Êxodo, né? Que é esse livro que nós vamos estar estudando hoje. E no finalzinho do capítulo de Gênesis, né? Capítulo 24... Capítulo 24, não, desculpa. Capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, que nos diz assim. Capítulo 50, no versículo 24. Gênesis, capítulo 50, versículo 24. Quando José estava para morrer, ele lembrou da promessa de Deus para o povo de Israel, né? Que diz assim... e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, ali José ele profetizou e lembrou o povo de Israel, antes da sua morte, que Deus tinha uma promessa para eles. E ali Deus ele se lembrou dessa promessa que ele tinha feito, quando o povo estava ali sendo massacrado ali no Egito. Amém? E então nós vamos ler lá na apostila, né? Que está escrito, né? O tema Pentateuco, a aula segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, que está escrito: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Amém? Então aqui, né, nós estamos vendo o quê? Que Deus ele providenciou um livramento para o povo de Israel, que foi Moisés. Moisés ele foi criado ali no Egito, né, com as leis do Egito, com tudo ali que Faraó podia ensinar. Ele recebeu vários ensinamentos ali no Egito, e Deus pegou ele que estava ali do Egito para poder libertar o povo de Israel, né? E aqui Deus fala para que ele ia endurecer o coração de Faraó, né? Então, amados, quando nós estamos na luta,
na dificuldade. Se apresentam muitas dificuldades na nossa vida, financeira, ministerial, né, familiar, de saúde. Então, amados, muitas das vezes nós precisamos entender o quê? Que muitas das vezes não é somente aquilo que nós possamos estar errando, mas é porque Deus ele faz isso para nos provar, né? Ele faz isso para nos provar a nossa fé. Então, quanto mais vai ficando ruim, então acredite, não perca a fé em Deus, porque Ele, no momento certo, Ele trará o livramento que nós precisamos, né? Ele fará aquela promessa ser cumprida nas nossas vidas. E aqui Ele providenciou Moisés. E Deus, Ele falou isso aqui para Moisés, né? Que iria endurecer o coração de Faraó, né? Porque para Deus, Ele poderia, num estalar de dedo, não precisava nem de Moisés. Se Deus quisesse, Ele iria e libertava o povo, né? Ele poderia até exterminar todo o povo do Egito. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos, tem os seus planos. Então, amados, não reclame, né, das lutas que você tem passado, dos problemas que tem se avançado, né? Porque Deus, Ele providencia as coisas conforme a vontade dEle, o querer dEle. Então, não reclame, não murmure. E aqui Deus, Ele providenciou e disse que iria endurecer o coração de Faraó. Introdução. O significado da palavra êxodo é marchar ou partir. E o propósito deste livro é a libertação do povo escolhido de Deus, escolhido por Deus, da escravidão do Egito, que já durava 400 anos. Não somente libertar mediante o seu poder revelado através das 10 pragas, mas também salvar o seu povo mediante o sangue simbolizado no Cordeiro Pascual, né? Então, o povo de Israel estava ali sendo sofrido, massacrado, escravizado, já havia 400 anos ali no Egito. Então, queridos, já era uma luta muito grande que o povo de Israel estava passando, né? Então, aqui, o Senhor, ele veio e falou que não somente libertar o seu... Não somente libertar mediante o seu poder revelado através das 10 pragas, né? Mas também salvar. Por quê? Porque quando Deus começou a providenciar a libertação do povo ali do Egito, né? O povo de Israel, para sair dali do Egito, Ele mandou aquelas 10 pragas, mas antes das 10 pragas, Deus, Ele ensinou o povo o que? Foi a primeira Páscoa, que era o quê? Né? Matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. O que nos lembra, né? Nos lembra Jesus. Jesus, Ele foi morto para nos libertar, para nos dar a salvação. Ele morreu com morte de sangue, morreu, né, ali na cruz do Calvário. Ele foi o que? Massacrado, ele foi ali humilhado, ele foi escarnecido, levou chicotada, passou tudo aquilo que nós deveríamos passar, mas ele passou por nós. Então, aquela Páscoa que o povo de Israel estava ali celebrando era um símbolo da morte de Jesus Cristo para libertar o seu povo, né? Que nós que estamos aqui hoje, né? Que fomos lavados, remidos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E ali essa Páscoa, eles reuniam, matavam o cordeiro e as pessoas comiam nas suas casas. E o sangue daquele cordeiro, ela tinha que ser passada ali nos umbrais da porta. Para o quê? Para quando o espírito da morte passasse, ele visse aquele sangue ali e o povo era guardado. Então você é guardado pelo sangue de Cristo Jesus.
O sangue de Cristo Jesus está nos seus umbrais, da sua casa, do seu coração, na sua vida. Você é guardado. Você não sofre a morte eterna, porque você tem Jesus no seu coração. Você decidiu, colocar a sua vida diante da presença do Senhor. Você decidiu passar as humilhações, as perseguições, as lutas, e não larga esse Deus, não larga esse Cristo. Por quê? Porque você tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, e não mais tem. Quem tem o sangue de Jesus não passará pela morte eterna. Amém? Aleluia. Alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguir. O nascimento de Moisés. Como já falamos anteriormente, o livro começa relatando o grande crescimento dos hebreus no Egito. Estava se cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele seria pai de uma grande nação. Como eu falei, pai de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus fez a promessa a Abraão, que ele seria um pai de uma grande nação. E ali no Egito começou essa grande nação, que começou a crescer o povo de Israel. E Deus, ele fez essa promessa e ele cumpriu, que ele seria um pai de uma grande nação. Até hoje, irmãos, até hoje nós somos filhos de Abraão, porque nós somos também descendência dele. Não é, como é que se diz, no DNA, físico, mas nós também somos essa grande nação, porque nós somos o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para estar com ele. Mas o preço era muito grande. Seu número cresceu tanto que Faraó começou a temer pela segurança da sua nação. Para proteger e enriquecer a sua nação, o Faraó reduziu o povo de Israel a meros escravos, o que eu já falei aqui. Ele temeu o povo de Israel. Então, amados, o inimigo das nossas almas, ele teme a nossa vida. Ele, às vezes, muitos crentes têm medo de Satanás, tem medo das coisas que o inimigo vem fazer. Mas, na verdade, ele é que teme a nós. Por que ele teme a nós? Porque o povo de Deus, ele está cada dia crescendo, na presença do Senhor. Porque Jesus, ele morreu ali na cruz há mais de 2000 anos, e a história dele é viva e eficaz até o dia de hoje. Se pudesse contar quantos cristãos existem na face da terra, são inúmeros, não tem como contar. Então, o inimigo das nossas almas, assim como o Faraó, ele teme as nossas vidas. Então não tenha medo de Satanás, não tenha medo do que o inimigo possa fazer com a sua vida, mas tenha temor de Deus, Como a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Não é ter medo de Deus também, mas é cumprir sua palavra, é cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Isso é ter temor de Deus. Então, quando nós temos temor do Senhor, nós não tememos a Satanás. Por quê? Porque quando nós temos temor de Deus e andamos na palavra do Senhor, amados, Deus, ele que nos protege, Deus é que nos guarda, Deus é que nos livra de todo mal, Porque nós estamos até aqui hoje, por lutas, problemas de saúde, financeiro, familiar, mas não largamos ao Senhor, porque nós temos o temor da presença de Deus, temos o temor da presença do Altíssimo. Então, ali Faraó, ele temeu o povo de Israel. Olha como é que pode, amados, humanamente falando, como pode um governador de uma nação temer um povo, que não era da sua nação, Então, não era porque o povo estava crescendo, mas era por causa do Deus daquele povo. Era por causa do Deus de Israel. O Deus de Israel fazia diferença ali naquele lugar.
E Faraó, né, nós sabemos que ele servia vários deuses, várias divindades, não servia ao Senhor. E ali Faraó, ele temeu aquele povo. E ele fez o quê? Escravizou. Pegou aquele povo e escravizou para o seu benefício, né? E muitas das vezes, né, nós deixamos, muitas das vezes o crente permite que Satanás entre na sua vida, né? Entre na sua vida e acaba pecando, acaba fazendo algo que desagrada a Deus, amado. Mas é o quê? É porque Satanás, ele quer se beneficiar da sua vida. Satanás, ele quer se beneficiar da sua postura, né, do seu proceder. Então, amados, precisamos vigiar, estar atentos, buscar cada dia mais o conhecimento da palavra e praticar a palavra. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos, com a ajuda de Deus, Ele nos ajuda. Então nós precisamos nos afastar a cada dia mais do pecado, né? A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, temos um advogado, mas não é aquele pecado intencional, mas é algo que pode acontecer, né? Porque todos nós, independente de título ou de posição, todos nós somos suscetíveis ao erro. Satanás, ele busca o quê? Aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? O que a carne mais quer fazer, e ele nos tenta cada dia mais. Mas quando nós estamos pautados na palavra, quando nós estamos pautados na presença do Senhor, Deus, ele nos guarda, ele nos ajuda. E aqui Faraó, ele teve medo, né, do povo que estava ali e escravizou aquele povo. Amém? Quando a estratégia de evitar o crescimento dos hebreus falhou, ele decretou que todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas, né, para não dar mais sucessão ao povo de Israel. E nesta circunstância que nasceu Moisés. A sua mãe o escondeu por um pequeno tempo, não podendo mais, ela o colocou no cesto betumado e colocou no rio, sendo depois encontrado pela filha de Faraó. Moisés foi um milagre de Deus, né? Como eu já tinha falado, Moisés, ele foi um milagre de Deus, ele foi providenciado por Deus, né? Porque a mãe dele teve essa ideia, que não foi a mãe dele, né? Foi Deus que colocou essa ideia na cabeça da mãe dela de colocar aquele menino no cesto, no rio, né? E eu não sabia onde ia dar aquele cesto, né? Moisés podia morrer ali naquele cesto, ali naquele rio, mas Deus, ele estava aguardando, porque ele tinha uma promessa no povo de Israel, ele tinha uma promessa e ele cumpre as promessas, né? Porque os caminhos que Deus faz na nossa vida, nós não entendemos, mas ele é soberano, ele é fiel, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele apraz, né? Então, aquilo que a gente não entende na nossa vida, só entrega na mão de Deus e faça a vontade dele, que no final ele vai providenciar aquilo que nós precisamos. Então, aqui, a filha de Faraó deu-lhe o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Pelo que tudo indica, Moisés foi criado na corte egípcia, recebendo educação para a realeza. Então Moisés, ali no Egito, ele foi criado para ser um príncipe, né? Ele foi criado para ser um príncipe ali no Egito. Ele foi criado para isso, né? Teve boas escolas, teve uma boa educação, teve uns bons ensinamentos, né? Então ali ele aprendeu tudo do Egito, porque ele era do povo de Israel, mas ele não sabia até o momento, né? Eu creio que na sua adolescência ele não sabia. E ali ele aprendeu tudo, porque ele foi como bebê, né? E quando um bebê vai para uma casa, uma família adota uma criança, né?
a criança ela adquire todos os conhecimentos e educação que aquela família vai passar para aquele bebê, né? Porque ele foi criado daquele jeito. Mas o DNA é da quem criou, né? Quem teve, né? É do pai e da mãe biológica, né? Então, o DNA de Moisés era do povo de Israel, né? E ali ele foi criado para poder servir a Faraó. Vamos lá ler, né? Que está escrito aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao 28, né? Hebreus, alguém pode ler? Alô? Hebreus, Vai ler um momento. Hebreus 11, 23 ao 28. Hebreus 11, do 23 ao 28. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. É até o 28, né, pastora? Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Amém? Então foi pela fé, né? Nós vemos aqui em Hebreus que tudo foi feito pela fé. A fé em Deus, né? Então nós precisamos o quê? Usar a nossa fé a cada dia, né? Para poder aguentar as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Então ali Moisés, ele foi criado, porém, quando depois, como adulto, né, ele soube que ele era filho de Israel. Então, ele rejeitou, né? Ele rejeitou os ensinamentos que ele veio a vida toda, né, amados? Então, nós podemos descobrir o que disse aqui, né? Que nós éramos do mundo, éramos do povo, né? Éramos perdidos no mundo, mas quando Deus ele nos resgatou, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós rejeitamos todas as práticas mundanas, todas as práticas que não condiz com a palavra de Deus. Foi isso que Moisés fez, ele rejeitou tudo aquilo que ele teve ensinamento. Quando adulto, ele rejeitou todos os ensinamentos ali do Egito. Por quê? Porque ele acreditou em Deus, ele acreditou no Deus dos seus pais, ele tinha o DNA de Israel. Nós temos o DNA de Cristo Jesus, nós temos o DNA do céu, amém, amados? Então nós temos esse DNA. Então, quando nós fomos comprados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós deixamos as práticas mundanas e estamos o quê? A cada dia nos buscando a presença do Senhor, né? Buscando a fazer a vontade de Deus, amém? Com certeza, aprendeu a ciência egípcia, o manejo de armas, a administração. Essas habilidades o capacitavam para postos de confiança e responsabilidade na administração nacional. Então, amados, Moisés, Deus sabia o coração de Moisés, porque se fosse outra pessoa, né, um outro israelita que tivesse na condição de Moisés, ele poderia se maravilhar com as condições que ele foi criado ali naquele lugar, né?
Ele estava ali sendo o quê? Ele ia alcançar várias posições altas ali, né, naquele governo do Egito. Então aquilo ali poderia o quê? Poderia crescer no coração de Moisés. Mesmo depois que ele soubesse que ele era do povo de Israel, ele foi criado ali no Egito, com todos os ensinamentos do Egito. Aquilo ali poderia vir sobre o coração dele, mas, amados, quando nós temos o DNA de Deus, nós permitimos que a palavra de Deus, ela entre em nossas vidas, e nós rejeitamos as coisas mundanas, rejeitamos o pecado, rejeitamos tudo aquilo que Satanás quer colocar na nossa vida, e foi isso que Moisés fez. Ele poderia, né, ser bem sucedido financeiramente, ele poderia ter status, né? Ele era aclamado ali em Israel, no Egito, ele era aclamado, né? Porque ele era da família real, né? Ele era da família de realeza ali do Egito, amado. Não era qualquer povo do Egito que foi criado ele, não. Ele poderia ter sido pego por uma pessoa que era pobre, né? Mas não, foi ali no próprio palácio de Faraó. Então, amados, ele fez o quê? Ele poderia permitir que essas coisas inundassem o coração dele, né? Porque o ser humano, ele sempre quer as coisas melhores, né? Não é porque nós somos ruins, não. É porque Deus, ele quer o melhor mesmo para nós, né? E ali, aos olhos humanos, o que seria melhor para Moisés? Era estar ali no povo de Israel, ali no Egito, né? Era estar ali, era continuar como o sobrinho de Faraó, né? Que posição boa, né? E quantos têm se deixado levar, né, por posições, quantos têm se deixado levar por coisas que se elevam, né? E se deixam levar e saem da presença de Deus, né? Então ali Moisés, ele tinha essa oportunidade ali no Egito de ser bem-sucedido. Mas ele rejeitou isso tudo. Por quê? Porque Deus o escolheu para poder libertar aquele povo. E você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Para o quê? Para libertar esse mundo das mãos do inimigo. A sua vida, amados, o seu proceder, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é algo que, para que o inimigo, que as pessoas possam ver em você algo diferente, possa se libertar. Então você é o Moisés da atualidade. Você foi criado para poder o quê? Tirar o povo da escravidão. Porque quem está no mundo está escravo pelos pecados e pelo inimigo, né? Então nós somos, né? Nós somos os libertadores através de Cristo Jesus, e tendo consciência, né, que nós somos só vasos, nós somos usados por Deus, não é por nosso benefício, não é porque nós somos bonzinhos ou boazinhas, não, mas é porque Deus, ele faz através das nossas vidas. Então Moisés, ele foi usado para libertar aquele povo. Nós também somos usados na nossa vida cotidiana, na nossa família, nos nossos vizinhos, nossos amigos, né? Na rua. Então, onde nós estivermos, amados, nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes do povo do céu. Então, nós precisamos ter procedência, ter atitudes, né, de Deus, atitudes não mundanas, né, não atitudes que venham confundirmos com o povo, qualquer um do povo do mundo, mas que nós possamos sim ser achados, sermos identificados, né, como povo de Deus, mesmo ao caos que está aí fora, mesmo ao caos que está o Brasil, mas nós precisamos mostrar que nós somos de Deus, somos do céu. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus.
Nesse né? Moisés, tópico 2, Moisés em Midian. Moisés, já adulto, viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele feriu e matou o egípcio. Isto revela que Moisés tinha consciência da sua nacionalidade. Então, já adulto, ele já sabia quem ele era, né? Temendo o faraó, ele foge do Egito e se refugia em Midian. Ali ele se estabelece com Jetro, o qual veio a ser seu sogro, né? Então Moisés, ele já sabia, quando um adulto, né? Ele já sabia que era do povo de Israel. E o amor que ele tinha, começou a ter pelo povo de Israel, era tanto que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, um irmão, né, dele, da nação dele, e ele foi e matou e feriu aquele egípcio, né? E muitas das vezes, amados, essa foi uma atitude errônea de Moisés. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos suscetíveis a erros, né? Moisés também errou. Os grandes homens de Deus erraram, né? Não quer dizer que depois que nós aceitamos Jesus, nós vamos, né, ter aquela auréolazinha na cabeça e viramos totalmente santos. Não, nós buscamos a santidade a todos os dias. Toda manhã nós precisamos buscar a santidade, mas sendo que nós somos seres humanos, né? E eu creio que isso que Deus permitiu até para que nós não viéssemos a nos ensoberbecer, né? Porque nós somos seres humanos e a cada dia nós estamos suscetíveis ao erro, a cair, né? E ali Moisés, ele caiu, ele errou, ele matou aquele egípcio. E quantas das vezes, né, quando nossos erros, permitimos os nossos erros acontecer, em vez da gente salvar aqueles que estão no mundo, nós o quê? Fazemos o quê? Nós matamos aquela pessoa. Em vez de aí a pessoa fala assim, eu sei que não é certo, mas as pessoas falam assim, para ir para a igreja, para ser igual aquele crente, né? Para ser igual aquela crente. Eu não. Então, muitas das vezes, nossos erros, né, as nossas falhas, nós matamos as pessoas, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque em vez de você estar ali como vaso, né, como pessoa, para estar salvando aquela vida, nós acabamos o quê? Matando aquela pessoa através das nossas atitudes e muitas das vezes através até da nossa palavra, né? Porque às vezes a pessoa vai e fala, como é que se diz? Ela discute com outra pessoa, discute com o seu próximo, né? Coisa que não deve acontecer. Então, muitas das vezes, nós fazemos como Moisés. Nós erramos. Mas isso não é também, né? Como é que se diz? A nossa última chance. Enquanto há vida, né? Há solução. Enquanto há vida, há chance. Então, amados, enquanto nós estamos em vida, vamos procurar cada dia nos santificar na presença e na palavra de Deus, né? Para que nós possamos trazer vidas para o reino de Deus e não afastar. Amém? Então aqui ele feriu aquele egípcio, né? E temendo a Faraó, ele foge do Egito e refugia em Midian. Ali ele se estabelece e ele estabelece na casa de Jetro, né? Era um israelita. E ele veio a ser seu sogro. E ali ele ficou, né? Casou e ele teve que fugir do Egito, né? Porque senão Faraó iria matá-lo. Porque Faraó descobriu também que ele era um hebreu, né? E ali ele teve que fugir, sair fugido dali. Amém? O chamado de Moisés. Logo cedo Moisés tentou amenizar o sofrimento de seu povo usando sua própria estratégia, o que resultou no assassinato de um egípcio, motivo pelo qual ele fugiu para Midian. Moisés, que fora criado
e educado na corte egípcia, tinha aproximadamente 40 anos de idade quando fugiu do Egito. Então, amados, 40 anos. Moisés morou ali no Egito 40 anos. Então, é mais do que uma vida, né? Já é muita coisa viver, sabia tudo ali do Egito. Então, ele viveu ali na corte durante 40 anos ali no Egito, né? Aprendendo e trabalhando e fazendo as coisas que tinha que fazer. Mas ele já sabia, né? Como adulto, ele já sabia que ele não era do povo do Egito, ele era do povo de Israel. Mesmo com toda a educação recebida no Egito, Moisés ainda não estava preparado para liderar o povo de Deus na marcha pela libertação. Então, Moisés, mesmo ele tendo ali toda a ciência do Egito, sabendo todo o manejo do Egito, mesmo sabendo que ele era do povo de Israel, sabendo que, né, que Deus era Deus acima de todas as coisas, o amor, né, como é que se diz, a comiseração, ele via o seu povo sendo escravizado ali, e aquilo ali ele ficou conduído, né, com aquele povo que estava sendo escravizado. Ele sendo bem tratado, comendo do melhor e do bom, né, tendo as melhores roupas, melhores vestes, a melhor casa, né, e ele sendo israelita, e ele vendo o seu povo sofrendo, sendo humilhado, ele não podia fazer nada, e aquilo ali foi crescendo, né, uma revolta dentro do coração dele, até que chegou que ele matou aquele egípcio, e ali, só que ele ainda não estava preparado para liderar a libertação do povo de Israel, né? Então, amados, nós precisamos nos preparar, aguardar Deus, colocar no tempo certo dele, porque nós, né, tem que esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes a gente acha que está preparado para alguma coisa, mas ainda não está preparado. Deus está nos preparando. Não importa quanto tempo leve, mas Deus, ele vai cumprir a sua promessa, né? Nas nossas vidas também. E nós precisamos estar preparados, estar pautado na palavra, esperar com paciência o tempo de Deus, né? E Moisés ali, ele não estava preparado ainda. Olha, se levaram 40 anos e não está preparado, né? Imagina a gente, né? Não estava preparado ainda para estar naquele cargo que Deus queria que ele colocasse ele. Moisés agora passa aproximadamente 40 anos pastoreando ovelhas. Isto deu a Moisés experiências que ele precisava para liderar um grande número de pessoas na marcha pelo deserto. É neste período, quando Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, que Deus apareceu a ele numa visão assustadora. O Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, uma sarça ardia, mas não se consumia, que está escrito lá em Êxodo 3:2, né? Então, Moisés, ele tinha 40 anos, fugiu, né? Foi para aquela terra ali de Jetro, e Jetro ensinou ele o quê? Porque Jetro era pastor de ovelhas, e ele, do palácio, né, das coisas boas, né, do cargo alto que ele poderia ter, ele virou pastor de ovelha naquela época, que não era bem visto, né, ao povo do Egito, né, era uma profissão pouca, né, coisa pouca, mas ele virou um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de Jetro. E, amados, mais uma vez, 40 anos para estar ali, pastoreando, né? Olha quanto tempo Moisés levou ali antes de ocupar a posição correta que Deus queria na vida dele. Foram 40 anos no Egito e mais 40 anos pastoreando as ovelhas. Então, amados, espera o seu tempo. Espera o tempo que Deus determinou na sua vida.
tanto ministerial, quanto na saúde, né? Quanto na promessa que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir, né? Mas aguarda. 40 anos, eu já tinha perdido a minha esperança, né? 40 anos, já estava com 80 anos, Moisés, né? Imagina, 80 anos, vai fazer o quê, né? Mas Deus, Ele não vê como o homem vê, né? Deus, Ele não vê como o homem vê. A gente tem, né? A gente olha para os nossos olhos e vê, né, condições financeiras, a gente vê a aparência, a gente vê as condições que tiver na nossa vida, mas Deus, Ele não vê, porque Deus, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer, né? Porque quando nossos olhos, a gente é impossível, para Deus é possível, né? O homem com 80 anos, né? Ali 40 anos no deserto, pastoreando aquelas ovelhas, né? Ali ele foi ensinado no Egito 40 anos, mas mais 40 anos ensinado por Deus, porque cuidar de ovelha, né? É levar para o pasto, é dar comida, né? Dar água, é cuidar das feridas, né? É buscar aquela rebelde que fugiu, né? Trazer no colo, é ter cheiro de ovelha. Então ele virou um verdadeiro, ele virou um verdadeiro pastor de ovelha. Por quê? Porque através do cuidado daquelas ovelhas, né? Ele ia poder o quê? Liderar aquele povo de Israel, né? Que era ovelha, que são ovelhas do Deus Todo-Poderoso, né? Então ele ali teve que aprender. E muitas das vezes Deus nos coloca na escola da vida para nós aprendermos a fazer a vontade dEle, né? Para poder fazermos aquilo que Deus prometeu que iria nos dar. Amém? E ali Deus, Ele apareceu para Moisés naquele monte, através de uma sarça, né? É uma plantinha, é uma árvore minúscula, aonde o fogo tinha fogo, mas a sarça não se queimava, né? Era uma visão de Deus, né? Algo impossível de acontecer. Era um fogo que não queimava. É assim que é o fogo de Deus, né? O fogo do Espírito Santo. Quando Ele está nas nossas vidas, Ele não vem para nos abater, Ele não vem para nos queimar, para nos destruir, mas Ele vem para que nós tenhamos vida, né? E vida com abundância. Assim é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? E ali aquele fogo não se queimava, aquela sarça não se queimava, aquela árvore não se queimava. E Deus declara a Moisés ter ouvido o clamor, Deus declara a Moisés ter ouvido o clamor e a aflição do seu povo, e o comissionava para libertar o povo. Então Deus, Ele ouviu o clamor do povo de Israel, que estava ali sendo escravizado pelo Egito. Então, amados, o nosso clamor nunca fica em vão. A nossa oração, aquilo que nós entregamos na mão de Deus, Ele não fica em vão, amados. Deus, Ele ouve, Ele só está preparando aquilo que precisa ser preparado para nos dar a vitória, amém? Então, amados, não desanime, não cesse, não pare de clamar, porque o povo de Israel não parou de clamar, continuou buscando ao Senhor, e o Senhor ouviu, e Ele falou aqui para Moisés, Ele ter ouvido o clamor e a aflição daquele povo, e Ele ali pegou Moisés e falou que ele estava sendo comissionado, né? Estava sendo ordenado a ser o líder para libertar aquele povo de Israel, e ali comissionado para libertar o povo. Está lá em Êxodo 3, 7 e 10, né? Vamos ler lá, Êxodo 3, 7 e 10. 7 a 10. Êxodo. Capítulo 3, versículo 7 ao 10. Amém? Alguém pode ler?
Alguém? Quer ler? Levanta a mão. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, ao Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Então, o próprio Deus falou com Moisés, que iria libertar o povo, que escutou o clamor do povo de Israel. E ali ele providenciou Moisés para ser o líder, né, para liderar aquele povo. Então ele preparou Moisés 40 anos lá no Egito para entender, né, a cultura do Egito, e 40 anos, né, liderando as ovelhas, sendo pastor de ovelhas, para poder ser o líder de Israel. Amém? Para poder liderar a libertação de Israel. De repente, Moisés torna-se pastor de ovelhas para libertador. Nos versículos seguintes, Moisés levanta uma série de desculpas para não ir, mas Deus o convenceu através de sinais que ele era com Moisés, que era no poder dele, que Moisés libertaria o seu povo. Né? Às vezes Deus nos chama para uma certa ocupação, Deus tem um chamado para cada um de nós. E muitas pessoas, às vezes, não querem cumprir aquele chamado. Fica com medo, né? Fica temeroso, achando que não vai conseguir. Mas se Deus te chamou, Ele garante, amém, amados? Ele te garante, porque a palavra de Deus diz que Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados, né? Ele não vai chamar ninguém ao qual Ele acha que já está totalmente preparado, mas Ele que vai preparar, é Ele quem nos molda, né? É Ele que faz, Ele que vai nos preparando para fazer a vontade dEle aqui nessa terra, amém? Então Deus tem chamado na vida de cada um. Então espera o momento, mas não tema o momento que Deus falar que chegou a hora, amados. Faça a vontade de Deus, não tenha temor, porque quando Deus chama, Ele garante. E Ele fez isso com Moisés. Moisés deu várias desculpas. Por quê? Porque Moisés estava com medo, ele temeu o faraó, ele viveu ali, ele sabia, ele estava com medo pela sua vida, né? Ele estava com muito medo de estar ali diante de faraó, mas Deus era com ele. Amados, não temas fazer a vontade de Deus, porque Deus é conosco. Não tema, a palavra de Deus diz que a gente não deve temer aquele que pode matar a nossa carne, mas nós temos que temer a Deus, nós temos que temer a vontade do Senhor. Como eu falei, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Moisés, ele teve medo ali, quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel, mas Deus era com ele, e Deus falou aqui, Deus deu vários sinais a Moisés, para poder falar com ele, que ele era com ele, né? Deus, ele dá sinais quando ele está conosco, né? Deus, ele tem dado sinais sobre as nossas vidas, e ele é conosco, amém? Pai, pastor, amém? 4, né? O conflito com Faraó e as pragas.
Quando Moisés foi até Faraó, pediu para que ele deixasse o povo sair do Egito. Recebeu um não categórico como resposta. Disse Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Assim inicia-se uma grande guerra entre Faraó, que era considerado um Deus, e Javé, o Eu Sou. Deus manifesta o seu poder numa série de pragas contra o arrogante Faraó. Então, amados, Moisés foi fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, não vai pensando que vai ser fácil. Nunca é fácil. Sempre nós vamos encontrar dificuldades, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós venhamos a ser bem-sucedidos na nossa vida diante de Deus. Então ele sempre vai colocar obstáculos na nossa vida. E Moisés foi, mesmo com aquele medo que ele estava no coração dele, mesmo temeroso, Deus falou que era com ele, ele se animou e foi até Faraó. Quando ele chegou lá, ele falou para Faraó, que queria que o povo fosse liberto. Faraó disse um não na frente dele. Imagine, amados, você vai fazer a vontade de Deus e recebe um não como resposta. É difícil muitas das vezes, nós fazermos a vontade do Pai e recebemos um não como resposta. Mas Moisés foi e chegou lá e Faraó disse não. Ainda zombou do Deus dele. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. Claro que ele sabia, eu creio que ele sabia, porque a fama do povo de Israel era grande ali, Ele conhecia o Deus de Israel. E ele falou: não conheço esse Deus. Quem é ele que eu ouço a sua voz? Deixa ver. Eu não deixarei ir a Israel. Não é um trabalho fácil. Fazer a vontade de Deus, amados, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que as portas vão estar sempre abertas. A gente vai sempre encontrar obstáculos nas nossas vidas. Vem o cansaço, vem a fadiga, vem a família que se levanta, vem os vizinhos que se levantam, vem um amigo, no trabalho. Toda vez que a gente vai querer fazer a vontade de Deus, falar da palavra do Senhor, fazer aquilo que Ele quer que faça, sempre se levanta, e aquilo ali parece um não na nossa vida, Assim como o Faraó fez com Moisés ali, naquele momento que ele foi. E ali, amados, Deus, Ele já sabia de tudo isso. Deus sabe, amados, a luta que você tem enfrentado. Deus sabe os problemas que você tem enfrentado para fazer a vontade dEle. Deus não está alheio àquilo que nós estamos passando, não, amados. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, porque a palavra de Deus fala que a gente ainda nem falou nada e Ele já sabe o que nós vamos falar. Então Ele não sabe o que você tem passado. Ele não sabe aquele momento que você vai ali naquele quarto e que chora porque seu filho está nas drogas. Ele não sabe aquele momento que você vai naquele quarto e chora porque o seu marido saiu de casa, que chora porque sua esposa está rebelde, porque chora porque os seus pais não querem estar na presença do Senhor. Ele acha que Deus não sabe os momentos a qual você está entristecido, porque não tem condição de pagar aquela faculdade, pagar aquele projeto que você projetou. Será que Deus não está vendo tudo isso que você tem passado, que a sua família tem se levantado contra você? Será que Deus não tem visto tudo isso que você tem passado, amados? Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, mas o momento dEle agir é o momento dEle. O momento dEle agir é Ele que vai fazer, o jeito que Ele vai
vai fazer dele, amados. Nós somente precisamos estar o quê? Dispostos a fazer a vontade dele. Estar prontos, né? Estar na posição que ele chamou. É na posição que ele te chamou. Então, queridos, o Senhor, ele te chamou para quê? Para louvar, para pregar, para evangelizar, para trabalhar na ação social, para dar cesta básica. O que Deus chamou? Para trabalhar na intercessão, né? O que Deus chamou? Porque ele fala com cada um. Nós sabemos o nosso chamado diante de Deus, mas o momento para que isso seja cumprido tem que aguardar. Moisés passou 80 anos para cumprir o chamado dele. Qual o tempo que você está passando? Então aguarde, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Ele vai cumprir, só vai se preparando, né? Vai se preparando que no momento que for, ele vai cumprir. E ali Faraó, ele endureceu o coração. Ele falou, não, eu não vou libertar. Quem é esse Senhor? Quem é ele? Quem é ele para falar? Porque Faraó era considerado como um deus, né? Naquela época, os reis eram considerados como deuses também. E ali, ele iniciou aquela luta, né? A luta de Deus contra Faraó, que representa Satanás, o inimigo das nossas almas, né? E ali começou aquela luta. E as 10 pragas que Deus enviou para o Egito, essas 10 pragas visavam os deuses do Egito, né? Porque no Egito existiam vários deuses, né? Vários deuses, deuses da água, da terra, do mar, do sol, existiam do vento, né? Existiam vários tipos de deuses. E ali Deus, ele confrontou o povo do Egito através dos seus próprios deuses, né? Porque Deus é Deus, todo soberano. Então ele não ia confrontar Faraó somente como um rei do Egito, mas ele confrontou Faraó através dos deuses daquela terra, né? Porque através daqueles deuses daquela terra, ele se fez conhecido, né? Deus se fez conhecido. Então, muitas das vezes, as lutas que nós passamos é para que Deus venha se mostrar para o povo aí de fora quem somos nós. Quantas pessoas foram curadas, né? E que deram testemunho, né? Pastor também, né? Já foi abençoado, né? Foi liberto, né? Ele foi liberto, foi abençoado. E muitas pessoas foram salvas através do testemunho dele. Quantas pessoas, né, eram da pá virada, né, como se diz por aí, né? Pessoas ruins. O próprio pastor Vanderlei, né, era uma pessoa, né, que tem um testemunho também. E quantas vidas não veio através dele? Quantas vidas não são salvas através dele? Então, amados, Deus, ele confrontou o povo do Egito através dos seus deuses, né? Os deuses que eles serviam, né? Que eles adoravam ali no Egito. E a primeira praga foi da água do rio Nilo. Foi transformada em sangue, né? Os egípcios consideravam o Nilo como um deus. Consideravam o Nilo, né? As águas do Nilo, como um deus. E além disso, considerava Rapi, que era um deus, né? O deus das inundações. Essa praga demonstrou a influência dessas divindades. Então, quando Deus, ele deu aquela primeira praga ali e transformou aquele Deus que era a água, né? A água, abundância, o Deus da inundação, né? Que eles criam que esse Deus Rapi, né? Ele era o Deus daquele rio, das águas, né? Ele protegia o Egito, né? Guardando aquelas águas, né? Então, Deus, ele confrontou aquele Deus água e transformou aquelas águas em sangue. Ele transformou aquelas águas em sangue. Então, a água do Egito, ela não podia ser bebida, não podia tomar banho, não podia se lavar,
não podia cozinhar com ela, porque aquelas águas viraram sangue. E ali Deus mostrou o seu poder. Poder através de quê? Da transformação. Que mesmo que tenha um Deus chamado Rapi, que era o Deus das águas, o Deus das inundações, há um Deus superior a esse Deus. Amém? Há um Deus superior a qualquer divindade errônea aqui nessa terra. Amém? Que estava ali. Foi a primeira praga, foi a transformação da água em sangue. A segunda praga, a terra ficou infestada de rãs. Os egípcios relacionavam as rãs ao deus Rapi, também mesma coisa, né? E a Étique. Então, as rãs também eram vistas como os deuses, né? Elas também eram adoradas também. A imagem das rãs era um tipo de um deus ali no Egito, né? Então Deus pegou o quê? Infestou o Egito, né? Com várias rãs ali, e entravam nas suas casas, né, nas ruas, estavam infestadas de rãs, porque Deus, ele tinha controle dessas rãs, porque foi ele que criou, né? Deus criou tudo. Então Deus, ele fez essa praga ali, e foi um tormento, né, para aquele povo ali do Egito, ter aquelas rãs ali. Porque não, como é que pode, né? O próprio Deus deles se virar contra eles, né? Porque aquilo ali virou um caos, né? Mas imagine, as rãs, né, entrando dentro dos seus lares, dentro das casas, dentro do palácio, nas ruas, no rio, muitas rãs nas ruas ali do Egito. Então Deus, ele colocou essas pragas. O próprio Deus deles, né, o Deus de rã, se voltou contra eles, né? Então Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ali veio a segunda praga, a terceira praga, né? A praga dos piolhos. O pó da terra, considerada sagrada pelos egípcios, converteu-se em insetos muito importunadores. Então, amados, Deus trouxe piolhos, né? Foi na cabeça deles, né? O pó, o Deus do pó lá deles também virou essa manifestação. Então, a maioria dos egípcios tiveram até que raspar todas as suas cabeças, porque existiam piolho. Piolho, né? A gente sabe o que é, né? É horrível, né? Quando criança pega no colégio, né, pastor? É horrível, né? Quem não teve piolho aqui quando foi criança, né? Botava aquele Neucid na cabeça, quem era da minha época, né? Hoje em dia tem uns remédiozinhos melhores, né? Até coça, né? Falar até coça a cabeça. Oi. Dá o microfone. Pode dar o microfone lá ele. Espera aí, pastor. Vai botar o microfone. Já está acabando. É por causa da... Alô? Por causa da TV. Bom dia, paz do Senhor, irmãos, amém? Um dos motivos da gagueira, ou daquele momento de gaguejar de Moisés, foi até esse. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés, ele viu logo de cara o inimigo. Primeiro ele viu a capacidade que Faraó tinha por ele ser meio-irmão de Faraó. Então ele temeu. Quando Deus chama ele, que ele gagueja, ele viu o poder bélico do Egito, que era a maior potência da época, o poder religioso, pela quantidade de deuses que a pastora Elma está citando, e ele também viu o poder que Faraó tinha, que ele era meio-irmão de Ramsés, então ele sabia das atrocidades que o irmão era capaz de fazer. Por isso que quando Deus chama ele gagueja. E assim é nas nossas vidas também, né? Tem momentos que quando Deus nos chama, a gente, Senhor, aí começa porque a gente vê muito o poder do adversário quando nós deveríamos olhar o poder do nosso Deus. Isso tende a nós que somos servos de Deus, nós temos essa tendência a gaguejar. Foi o caso de Jonas também.
Quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, Deus não viu o poder de Jonas, aliás, Jonas não viu o poder de Deus naquele momento, mas ele visava as atrocidades que os assírios eram capazes de cometer. Ninguém vai gaguejar não, né? Amém. Amém, obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigada, pastor, pela sabedoria, por compartilhar, né, conosco a sua sabedoria. E como ele falou, né, acho que ele não estava nem aqui quando eu comentei sobre isso, é que é o poder de Deus, né? O poder de Deus, né, sobre as nossas vidas, né? E realmente Deus, ele é poderoso, né, para poder nos fazer fazer aquilo que ele apraz na nossa vida. Amém? Obrigada, pastor. A praga do piolho, né? A quarta praga, praga das moscas, né? Talvez esta praga tenha sido contra os escaravelhos sagrados, adorados pelos egípcios, né? Praga das moscas também, né? Imagine, uma infestação de mosca. A gente, às vezes, né, tá calor, vem aquela mosquinha, né? Irritante, né, amados? Irritante. Uma mosca já irrita. Imagine uma infestação de moscas, né? Que era um dos deuses também deles ali do Egito, né? Então, Deus, ele estava fazendo o quê? Ele estava pegando os próprios deuses dele para confrontar eles, né? Para irritar eles, porque Deus é muito maior do que qualquer Deus nessa terra. E ali aquelas moscas, né, teve aquela praga de mosca. Imagine, você almoçando e tem um enxame de mosca em cima de você, né? É muito incômodo, né? É horrível. Então Deus mandou essa praga também, mas mesmo assim Faraó, ele, como é que se diz? Ele endureceu o seu coração, ele não permitiu que o povo de Deus fosse liberto, né? A quinta praga, a morte do gado. Amon, o Deus adorado em todo o Egito, era um carneiro, animal sagrado. Além dele, os egípcios adoram vários deuses em forma de bode, carneiro e touro, né? Tanto é que quando Moisés desceu lá, né, do monte com as tábuas, o que o povo de Israel tinha feito, né? Um bezerro, né, de ouro para adorar, porque era um dos deuses do Egito. Então teve todos o gado, né, que era o alimento, né, daquele povo. Deus também fez o quê? Deu uma praga, morreu todos eles, né? Através do gado vem o leite também, né? A carne e o leite era o alimento daquele povo. Então, aquele povo ficou em dificuldade alimentícia, né? Então, aqueles deuses, né? Deus também veio o quê? Através dessa praga para poder confrontar o povo do Egito e Deus ser conhecido. E veio a sexta praga, as úlceras e tumores, as cinzas que os sacerdotes egípcios espalhavam como sinal de bênção, causavam úlceras dolorosas, né? Então, Deus também trouxe o que? A doença sobre aquele povo, que foram úlceras e tumores, né? Então, o povo do Egito começou todos eles a ter úlcera, né? Úlcera, começava a se coçar, e tumores, né, sobre a sua vida. Então, foram aquelas doenças horríveis que o povo do Egito teve, né? Sofreu. Por quê? Porque Deus queria mostrar o seu poder ali no Egito. Sétima praga, a saraiva. A palavra trovão no Egito significa voz de Deus. E isso insinua que Deus falava de egípcio em juízo, né? A saraiva. Então Deus também trouxe essa praga sobre a vida deles. Os gafanhotos. Os deuses Ísis e Serafins foram impotentes de protegerem o Egito dos gafanhotos, né? Então, os deuses Ísis e Serafins eram deuses deles também, que protegiam, né, o Egito dessas pragas, que eram os gafanhotos.
E Deus ali, Ele colocou aquelas pragas, né, os gafanhotos, e comeram todos aquela plantação deles ali, né? Comiam tudo, não restou nada na plantação dos egípcios, né? Então Deus trouxe essa praga ali no Egito, e era um Deus deles, né? Um Deus que protegia suas plantações dessas pragas do gafanhoto, né? E Deus também, Ele protege o seu servo, a sua serva do gafanhoto, né? Do devorador sobre as nossas vidas, quando nós somos fiéis a Ele. Amém? A praga das trevas. Esta praga foi um grande golpe contra todos os deuses, especialmente contra Ra, o deus solar. Os luminares celestes, objetos de culto, eram incapazes de penetrar a densa escuridão. Foi um golpe direto contra o próprio faraó, pois era considerado filho de Ra. Quer dizer, ele era um deus, né? Filho de Ra, o filho do sol. Ra era um deus que era o sol. Deus que criou o sol, e o diabo queria tomar para ele, né? Quer tomar isso para ele, né? E ali foi o quê? Foi uma grande nuvem, foi trevas sobre o Egito. A Bíblia fala que as pessoas botavam a mão assim e sentia, né? A densa treva, né? Chegava a sentir as trevas. Então ninguém enxergava nada, não existia sol. Passava um dia ou outro dia e nada de sol. Não tinha luminar, não tinha lua, não tinha sol. Até a lua que iluminava a noite não existia, né? Porque Deus trouxe as trevas sobre aquele lugar. Então Deus... eles adoravam esse Deus, o Deus Sol. Então Deus mostrou que Deus é muito maior do que qualquer Deus nessa terra. Mesmo assim, Faraó endureceu o seu coração e não permitiu que o povo de Israel saísse, né, ali do Egito, né, amados? E aqui a 10ª e última praga que Deus trouxe naquele lugar. Para nós terminarmos, né, que já acabou o horário. 10ª praga, a morte dos egípcios. O Egito havia oprimido o primogênito do Senhor. E agora eles próprios sofriam a perda de todos os seus primogênitos. Então Deus, através da Páscoa, Ele fez o quê? Né? Com o sangue do Cordeiro, como nós já falamos aqui, o povo de Israel passou nos umbrais da sua porta, mesmo morando ali no Egito, eles passaram, né, o sangue do Cordeiro para proteger. E quando Deus enviou o espírito da morte para matar todos os primogênitos ali no Egito, quem tinha o sangue do Cordeiro nas suas portas estava livre dessa morte. Então, amados, nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, como já falamos aqui. Então você está isento da morte espiritual, como já falei, é a morte eterna. E ali Deus, Ele atacou o quê? O seu primogênito. Foi aonde Deus, ele chegou no coração de Faraó, que Deus falou, né? Se ele oprimiu o meu primogênito, que é Israel, porque Deus, nós somos filhos de Deus, né? E o primogênito dele é quem? Israel. Deus considerava Israel como seus filhos, né? Considera os seus filhos. Então ali o Faraó, ele oprimiu o seu primogênito, e ali Deus, ele atacou Faraó com o seu primogênito, e o filho de Faraó morreu. Deus tirou a vida, e foi aí que Faraó libertou o povo de Israel. Então há tempo, há momento, não desiste, não pare, não deixe que nada que venha sobre a sua vida, amados, venha te paralisar, porque no momento certo, Deus vai te dar a vitória, assim como deu a vitória ao povo de Israel, através do clamor, através da oração que aquele povo fez. Deus ouviu, providenciou Moisés, e Moisés foi o libertador, e chegou o momento que ele foi
né, libertado, o povo de Israel foi liberto, e Deus trouxe ali a libertação. Moisés levou aquele povo, passou, foi perseguido pelos carros de Faraó, mas quando ele chegou ali, naquele mar, Deus ainda mostrou para o povo de Israel que ele era poderoso. Ele abriu o mar vermelho, o povo passou, né, e foi para aquele lugar que Deus prometeu para ele. Então Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é maior do que todas as pragas de todos o inimigo da nossa alma, amados. Creia, o Senhor é conosco, amém? Então, após o povo ser liberto, passar pelo mar vermelho, foi alimentado no deserto com maná, coluna de fogo e nuvem. No deserto, Deus escreveu os 10 mandamentos e outras leis. Amém, amados? Esse é o livro de Êxodo que nós aprendemos aqui. Na verdade, seria ser mais sério, né? Porque é muita coisa, né, pastor? Que tem aqui nesse livro de Êxodo. Então, amados, hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre esse livro de Êxodo, né? O tema Pentateuco, que nós possamos não temer aquilo que o homem tem sobre as nossas vidas, mas ter temor de Deus, para que Ele venha fazer, cumprir as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas, assim como Ele prometeu ao povo de Israel e cumpriu, Ele também vai cumprir nas nossas vidas, amém? Aleluia. Vamos levantar para orar, para terminar, né? Já passei de 1 minuto do meu horário aqui. Ninguém perguntou hoje? Ninguém está com dúvida? Amém, amém, pastora, amém. poderia só dar uma palavrinha rápida? Sim, rápido, né? Pastora, no início, falou sobre os filhos de Israel, que o faraó Sete, ele sacrificava no rio. E nós estamos vivendo esse momento hoje nas nossas vidas, porque se pensarmos bem, o que está acontecendo com o aborto? Eles estão matando no interior do ventre da mãe. Por quê? O que está acontecendo? Na próxima geração, eles não querem profetas que assumam o nosso país. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Nós temos que ter cuidado, temos que orar, temos que pedir a Deus, orar pela nossa gestante, porque o inimigo, ele está feroz para querer tomar o poder de nosso Deus, mas ele não irá conseguir. Amém? Amém. Como já falamos, né? Deus é um Deus maior do que todas as leis aqui dessa terra. Amém? Aplauda o Senhor, amém? Deus é bom. Nossa cesta de chocolate que nós vamos fazer, né, para poder sortear, para arrecadar fundos, né, para as programações da EBD, já está quase completa, né? A maioria já deu. Quem não deu, esqueceu, por favor, não esqueça, entrega para mim hoje, tá? Ou fala comigo, pastor Claudinho. Nós precisamos fazer logo essa cesta para poder começar a sortear. Amém? Assim, o presbítero Ivaldo está aqui, já colocou o pano aqui. Contribua, tá? Quem tiver aí para contribuir para a escola da EBD, esse dinheiro vai ser para abençoar a EBD, para a gente poder fazer as programações, né? Os congressos que está vindo aí, workshop, muita bênção e muito estudo, né? Para que nós possamos vencer esse mundo, amém? Edson, diácono Edson vai estar orando para terminar, amém? Amém. Senhor Deus poderoso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Pai, por essa aula maravilhosa, Senhor. E por o Senhor ter vindo ao mundo, meu Pai, por ter trago o Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, e ter nos salvo, e ter nos liberto, meu Pai, de todas as nossas tentações, Senhor. Assim eu Te agradeço, meu Pai, por mais um dia estarmos aqui diante de Ti, na Tua presença, aprendendo a Sua lei, meu Pai, como o Senhor mesmo disse, meu Pai, aprendei de mim até que eu venha. E aqui estamos nós, meu Pai, para crescer na graça e no conhecimento, na Tua santa sabedoria. E muito obrigado, Deus, por ter usado a pastora, meu Pai, como um canal de bênção em nossas vidas. Assim nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.